Olá, alunos. Vamos assistir agora a última parte de ligações químicas. Eu espero que vocês tenham assistido a parte 1 e a parte 2, que já estão disponíveis no portal EducaBrejo. Bom, gente, falar agora sobre a condutividade elétrica. Então, algumas das propriedades das substâncias estudadas neste capítulo. Lembrando que todo esse material foi tirado, certo, do livro adotado este ano por toda a rede de Brejo de Amadeus. O livro, claro, o livro de ciências. As substâncias estudadas foram as iônicas, moleculares e metálicas. Nas substâncias iônicas, gente, nelas vai ter as ligações iônicas. São ligações de elementos químicos que são metais e não metais, certo? Ou seja, um elemento químico tem caracteres de doar elétrico e o outro tem caracteres de receber elétrico. Como são elementos químicos opostos, certo? Então, a ligação entre eles é extremamente forte, certo? Então, nas temperaturas de fusão e ebulição, geralmente, gente, na maioria dos casos, essas temperaturas de fusão e ebulição vão ser extremamente altas, certo? Justamente por essa característica dos elementos químicos, dos átomos serem opostos, certo? Então, no estado físico, nas condições ambiente, certo? Ou seja, numa temperatura de 25 graus Celsius, numa pressão de 1 atm, certo? Que seria na pressão a nível do mar. Então, essas substâncias são sólidas, certo? No estado sólido, elas não vão conduzir eletricidade, certo? Ou seja, não conduz corrente elétrica. Já no estado líquido, ela vai conduzir corrente elétrica. Veja que nessa ligação química, nessa substância iônica, onde tem ligações entre íons, certo? Então, veja, um íon ele provém de um elemento químico que é um metal, e o outro provém do elemento químico que é um ametal, ou seja, um não metal. Então, quando está no estado líquido, então esse elemento químico que tem característica metálica, então ele vai ter facilidade de doar cada vez mais os seus elétrons e no estado líquido, é, a substância iônica ela será possível para ela conduzir a corrente elétrica, certo? Por exemplo, temos o cloreto de sódio, certo? O cloreto de sódio é no estado sólido que não tem íons livres, certo? Já se você pegar o cloreto de sódio e no aquecimento, certo? E tornar essa temperatura tão elevada que chegue a fazer com que o cloreto de sódio passe para o estado líquido, certo? Passe para o estado líquido, então ele vai conduzir corrente elétrica. Veja que vai haver um espaçamento maior aqui dos íons, certo? É claro que adicionar o sal na água, certo? Então, a dissolução, certo? Ou melhor, a solução que vai acontecer, certo? O sal é o soluto, certo? Que é o que está em menor quantidade. E a água é o solvente, que está em maior quantidade. E a água é o que dissolve o soluto. Então, esses íons misturados com as moléculas de água, então esses íons vão se afastar, certo? A ligação entre eles vai ficar mais fraca e vai possibilitar que haja uma condução de corrente elétrica, certo? No meio aquoso também, certo? Então, as substâncias moleculares, gente, os seus elementos químicos são ametais, certo? Por eles serem de natureza parecida, certo? Tem tendência de ganhar elétrons, então suas ligações químicas não são tão fortes. Isso se reflete na temperatura de fusão e ebulição, certo? Que geralmente suas temperaturas são baixas. No estado sólido, líquido ou gasoso, nesses três estados, certo?
vai haver a condução de corrente elétrica, mesmo no estado sólido ou no estado líquido. Veja que essas substâncias moleculares, seus elementos químicos são formados por átomos que são ametais, ou seja, não são metais, certo? Não tem característica de doar elétrons, ou seja, tem uma característica inversa, que é receber elétrons, certo? Então, como todos recebem, todos esses átomos, eles vão tender a receber elétrons, então, é um material que absorve corrente elétrica, ou seja, ele não deixa passar essa corrente para outros materiais, são péssimos condutores de eletricidade. Temos também as substâncias metálicas, onde as temperaturas de fusão e ebulição são altas, certo? Não são tão altas na maioria dos casos em relação à iônica, mas são altas. Temos uma exceção de sólido, porque assim, no estado físicos, nas condições ambientes, né, de 25 graus Celsius, 1 atm, certo? Que é na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, vai haver só uma exceção, certo? Por isso que tem um asterisco, que é no caso do mercúrio. O mercúrio é o único metal, gente, que ele é encontrado no seu estado líquido, certo? Nessa temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Ou seja, essas condições do meio ambiente, certo? Condições normais. Então, as substâncias metálicas no estado sólido, gente, elas conduzem eletricidade, como também no estado líquido. O que é que acontece? Os metais, os seus átomos, imagine, este átomo que eu estou apontando aqui, o mouse, o núcleo dele vai ter tendência de atrair os elétrons do último orbital, da última camada, certo? Que é chamada de camada de valência. Só que esse átomo, esse núcleo atômico desse metal, certo? Ele também vai querer atrair os elétrons, ele vai querer controlar os elétrons dos átomos vizinhos. Aí o que acontece é que o átomo vizinho também vai querer atrair o elétron do outro, certo? E cada um vai tentar atrair os elétrons para si, certo? E no final das contas, na verdade, ninguém vai tomar conta, ninguém vai atrair de fato esses elétrons, fazendo com que esses elétrons fiquem livres, certo? Então, por isso que tanto no estado sólido, certo? Que no estado sólido os átomos eles tendem a ficar mais próximos, como no estado líquido que tendem a ficar mais afastados, certo? Então, veja, mesmo estado sólido que os átomos estão mais próximos, certo? A energia, certo? A agitação atômica, ela diminui, certo? A agitação dos elétrons diminui. Mesmo assim, são bons condutores de eletricidade, certo? No estado sólido e também no estado líquido. Então, gente, as substâncias iônicas são constituídas por íons, os íons positivos são chamados de cátions, os negativos são chamados de ânions, em retículos cristalinos iônicos. Quando se fala cristalino, é a questão da auto-organização que existe entre esses átomos, certo? Então, substâncias moleculares são constituídas por moléculas. Então, gente, só as substâncias moleculares que são constituídas de moléculas. Substâncias iônicas e substâncias metálicas, elas não formam moléculas, certo, gente? Substâncias metálicas são constituídas de átomos de elementos do tipo metal, unidos por ligações metálicas. Alguns dos elétrons desses átomos têm liberdade para se movimentar através de toda a amostra, pedaço, peça ou objeto dessa substância. A corrente elétrica, gente, é uma movimentação ordenada de cargas elétricas através de uma determinada substância ou de um determinado material. Então, gente, temos aqui o exemplo, o D e o C fala aqui da substância iônica, o A seria de uma substância metálica, certo? E o B seria da substância molecular, certo? Que aqui no caso seria o açúcar sólido, certo? O açúcar, que ele é eletricamente neutras, certo? Mesmo em estado sólido ou líquido,
o açúcar, que é uma substância molecular, não vai conduzir corrente elétrica. Já o agente, que aqui está falando da prata, olha, ela no estado sólido, ela já transmite a corrente elétrica e no estado líquido, certo? Onde vai aumentar a agitação desses elétrons, a facilidade de condução de corrente elétrica vai ser facilitada, ou seja, maior. Exercício, gente. Então, primeira questão. Existem 6 substâncias na natureza formadas por átomos não ligados a outros. Quais são essas substâncias? Então, gente, nas últimas videoaulas, aprendemos que temos gases nobres que eles não se combinam com outros átomos, outros elementos, ou nem mesmo consigo mesmo, porque eles têm uma estabilidade, certo? E esses elementos químicos, eles são os gases nobres, certo? Então, a resposta é, gente, os gases nobres existentes na natureza, como o hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles não se combinam, gente, com outros elementos que nem consigo mesmo, porque eles têm a estabilidade, certo? Segunda questão. As eletrosferas de alguns elementos químicos são consideradas modelos de estabilidade. Que elementos são esses? Os gases nobres, certo, gente? Terceira questão. As ligações químicas interatômicas são as uniões que mantêm os átomos coesos formando as substâncias. O estabelecimento dessas ligações envolve a partir da eletrosfera. Gente, essas ligações elas vão se dar na eletrosfera mais afastada do núcleo. É quando o núcleo começa a perder, certo, seu poder de atração, certo? Quanto mais próximo do núcleo atômico, que o núcleo atômico ele é positivo, certo? E o elétron que fica viajando em torno desse núcleo ele é negativo. Então, quanto mais próximo esse elétron está do núcleo, quer dizer que esse elétron está perdendo sua força de repulsão, certo? Então, ele está perdendo sua energia. E quanto mais afastado, mais energético ele é. E se ele é mais energético, ele vai conseguir pular de uma camada mais para uma camada mais externa ou até mesmo sair dessas eletrosferas do átomo que ele estava. Então, a letra A, né, a resposta é a última camada, certo? Que é chamada camada mais externa. Como essa parte é denominada? Ela também é conhecida, gente, como camada de valência. Quarta questão. A regra do octeto é empregada pelos químicos para prever se um átomo tem a eletrosfera estável ou não. O que diz essa regra e como ela possibilita fazer a previsão? Então, gente, primeiro saiba que neutralidade não é a mesma coisa que estabilidade. Neutralidade é quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, ou seja, um elemento químico ele é neutro, certo? Já a estabilidade é quando aquele elemento químico, sua configuração eletrônica, certo, se assemelha aos gases nobres. Lembra que os gases nobres são os poucos elementos químicos da natureza que eles não se combinam nem consigo mesmo, nem com outros elementos químicos para ganhar estabilidade, porque eles já são estáveis, certo? Então, a resposta, gente, vamos lá. Um átomo tem eletrosfera estável quando sua última camada possui 8 elétrons ou 2 elétrons, que se trata da camada K. Então, veja, gente, os gases nobres, com exceção do hélio, que o hélio na sua camada vai ter 2 elétrons, porque só tem a camada K, certo?
Então, o máximo da camada K para elétrons é só 2 elétrons, já que o número atômico do hélio também é 2, é 2 prótons, então só vai precisar 2 elétrons, certo? Então, com exceção do hélio, os outros gases nobres vão precisar de 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, na sua camada mais afastada do núcleo. Por isso que tem um nome aí, teoria do octeto, certo? Então, para saber se a eletrosfera está estável, devemos consultar a distribuição eletrônica do átomo e verificar se o número de elétrons na última camada está de acordo com a regra do octeto, certo? Quinta questão. O sal de cozinha é uma substância iônica. O açúcar de cana é uma substância molecular e a prata é uma substância metálica. Que tipo de ligação química existe em cada uma delas? Então, veja, gente, entre o cloro e o sódio, veja, o sódio é um metal, o cloro é um não metal. Então, aqui uma ligação iônica, é claro, certo? Tanto forma uma substância iônica. Aqui temos a molécula do açúcar, que é C12, ou seja, tem 12 carbonos, 22 hidrogênio e 11 oxigênio, certo? Então, esses índices, esses números aqui indicam a quantidade de elementos químicos que vem antes desses números. Por exemplo, o 12, ele pertence ao C. O 22 pertence ao H, que é o hidrogênio, e o 11 pertence ao oxigênio, certo? Então, 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênio. Então, aqui, gente, todos esses elementos químicos aqui, carbono, hidrogênio e oxigênio, eles são ametais, certo? Então, eles têm características de receber elétrons. Então, como eles têm as mesmas características, são ametais, então aí forma aí uma substância molecular, certo? Essas seriam as ligações moleculares. E uma substância molecular e a prata. No caso aqui agora estou falando da prata, né? A prata é um metal, então no caso seria uma ligação metálica, certo? Então que tipos de ligações existe cada uma delas? Então, entre o sódio e o cloro, certo? Só lembrando que a gente lê do último elemento para o primeiro nas substâncias iônicas, certo? Que é o cloreto de sódio. A ligação iônica, no caso, a substância molecular, gente, na verdade, essa ligação molecular é chamada de ligação covalente, certo? A covalente, na aula passada, falei para vocês, onde há um compartilhamento desses elétrons, certo? E temos aí a prata, que seria a ligação metálica. Sexta questão. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores. Ela pode ser representada pela fórmula CaO, né, o óxido de cálcio. Só lembrando, gente, que a cal ela é utilizada porque ela aumenta, como é que se diz, ela na verdade, ela diminui o desperdício, certo? Imagina uma parede, certo? E ao pintar a parede, você já percebeu que na parede vai ter tipo uns poros, certo? Uns buraquinhos. Então, quem é que vai revestir esses buraquinhos, esses poros? É o cal. Certo? Então, o cal é utilizado muito na produção de tintas, certo? Muito nessa parte de construção civil, certo? Ou na agricultura. Na agricultura é mais a questão de controle do pH, mas na construção e pinturas é mais para aumentar o rendimento do material, certo? Então, a letra A pergunta se essa substância é simples ou composta. Que substância é, gente? O óxido de cálcio. Então, substância simples, gente, ela só é formada por um tipo de elemento químico, certo? Então, por exemplo, o Ca é o cálcio. Quando temos uma letra maiúscula e depois temos uma letra minúscula, é porque se fala do mesmo elemento químico, certo? Só que depois vem o O de oxigênio. Então, a gente não pode dizer que cálcio e oxigênio é a mesma coisa. É o mesmo elemento químico. Então, como são elementos químicos diferentes,
Então, estamos tratando de uma substância composta. Se tivesse, por exemplo, só um elemento químico, certo? Por exemplo, se a gente tira esse cálcio e coloca O2, 2 está dizendo que tem 2 oxigênios. Então, no caso, O2 seria uma substância simples. Se colocasse um número 3 no lugar do O e cancelarmos aqui o Ca, imagine só tem O3. 3 significa que tem 3 oxigênios. Como só tem um elemento químico oxigênio, seria uma substância simples. Mas para esse caso, a gente temos o cálcio e o oxigênio. Então, é uma substância composta. Substância composta, pois é constituída de 2 elementos químicos distintos, o cálcio e o oxigênio. Letra B. Em que grupos da tabela periódica estão os elementos que a compõem? Então, gente, é importante você estar sempre de olho na tabela periódica, certo? Que é uma tabela de consulta, tá bom? Não precisa estar decorando os elementos químicos. Agora tem que entender como usar ela, certo? Então, se você observar o cálcio, ele está no grupo 2 da tabela periódica, certo? Que pode receber também o nome da família alcalina terrosa, certo? O oxigênio está no grupo 16, ok, gente? No grupo 16. Que tipo de ligação química existe na cal viva? Gente, o cálcio, ele é um metal e o oxigênio é um ametal, ou seja, o oposto. Dois lados opostos, ligação extremamente forte. Então, que tipo de ligação é essa, gente? Ligação iônica. Letra D. Justifique sua resposta à pergunta anterior, comparando os elementos que formam a cal viva com os gases nobres, dos quais eles mais se aproximam em número de elétrons. Então, a gente só vai pegar cada elemento químico desse, o cálcio e o oxigênio. O cálcio vai ter número atômico de quanto? Certo? O oxigênio também. Então, qual é o número atômico mais próximo dos gases nobres, do cálcio e do oxigênio? Então, para a nossa resposta, certo? Temos um átomo neutro de cálcio, ele tem quantos elétrons? 20 elétrons. Você consultar, certo, a tabela periódica, o cálcio vai ter 20 elétrons. Então, veja, o número 20 se aproxima mais de 2, de 10, 18, 36, 54, 86. É claro que o número 20 se aproxima de quem? De 18, que é referente ao argônio. Perceba, o número 20, que é o número atômico do cálcio, o número atômico, gente, é a mesma coisa que falar que tem 20 prótons, certo? Então, não existe no universo um cálcio que tenha um número diferente de 20 prótons, ou seja, por isso que recebe essa denominação também de número atômico. Já o número de elétrons, o número de nêutrons dessas outras partículas pode variar no elemento químico, mas o número de prótons nunca varia, certo? Como esses elementos químicos eles são neutros, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então é de supor, se o cálcio tem 20 prótons, ele também tem 20 elétrons, certo? Mas não significa que eles estão, no caso, ele está estável, certo? Já o argônio tem 18, então o que ele mais aproxima é 18, se ele tem 18 prótons, ele também tem 18 elétrons. Então, para o cálcio ficar parecido com o argônio, ele vai perder 2 elétrons. Se ele perde 2 de 20, fica com 18, certo? Já o oxigênio, ele tem número atômico de 8, certo? E esse número atômico 8 significa que ele também tem 8 elétrons, já que ele está neutro. Não significa que ele está estável, certo? Estável só os gases nobres, tá certo? O hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, gente, os grupos sempre é nesse eixo Y, certo, gente? Aqui é o grupo dos gases nobres, o grupo dos halogênios, calcogênios, certo? Família do nitrogênio, família do carbono, família do boro. Temos a família aqui, alcalina terrosa, alcalina, certo? Então, entenda como os grupos no eixo Y, tá bom? Então,
voltando aqui, gente, então, um átomo neutro de cálcio tem 20 elétrons, como já foi mencionado. Ele mais se aproxima do argônio, que tem 18 elétrons. Assim, o cálcio tende a perder 2 elétrons, transformando-se no íon cálcio, né, 2+. É dessa forma que se escreve corretamente na química, tá bom, gente? Primeiro é o número, depois é a carga do íon, tá bom? Então, o cálcio, gente, ele vai ficar com 2+, porque ele vai precisar perder 2 elétrons. Se ele perde duas partículas que são negativas, gente, os elétrons, eles são negativos. E os prótons são positivos. Só que essa movimentação de carga, a gente só está trabalhando, na verdade, é com elétron. Só o elétron que ele pode sair de um átomo para o outro, certo? Um átomo perde, o outro ganha, tá bom? Então, um átomo neutro de oxigênio, está falando agora do oxigênio, tem 8 elétrons e mais se aproxima do neon. Então, veja, o oxigênio ele tem 8 elétrons e se aproxima de quem? Neon. No caso do oxigênio, ele vai ter que ganhar 2 elétrons para chegar no valor de 10. O oxigênio, certo, pode estabilizar-se recebendo 2 elétrons e transformando-se no íon, certo? Oxigênio 2 menos. A cal viva é uma substância iônica que é formada pelos íons, gente, cálcio 2+, e O2-, certo? Então, temos a ligação química entre eles, será o CaO, certo? Então, vamos agora para a sétima questão. Consulte a tabela periódica, os números atômicos dos seguintes elementos e localize o gás nobre mais próximo de cada um. Então, gente, pega a tabela periódica e todos esses elementos químicos que a gente estamos estudando, você fica comparando eles com a família dos gases nobres, certo? Qual valor se aproxima mais daquele elemento químico em estudo, certo? Isso tendo os valores lá dos gases nobres. Com base nessas informações, responda qual é a carga dos seus átomos terão ao se transformarem em íons e estabelecerem ligações iônicas. Então, ele está querendo saber, para ganhar essa estabilidade, que carga é essa? Vai ser uma carga positiva? Vai ser uma carga negativa? Se for positiva, gente, o elemento químico está perdendo elétrons. Se for negativa, o elemento químico está ganhando elétrons, certo? Pode ganhar 1, pode ganhar 2, tá bom? Então, a letra A, estamos falando do potássio. Então, o potássio, vamos lá, ó. O potássio está no primeiro grupo, não é isso? Ó, que é do lítio, sódio, potássio, rubídio, célcio e frâncio. Certo? Então, o potássio é do primeiro grupo. Ele é do primeiro grupo, gente, porque ele tem tendência de doar um elétron, certo? Isso é o que define esse grupo dele. O primeiro grupo são aqueles átomos que têm tendência de perder um elétron ou doar. Tá no mesmo. Grupo 2 são aqueles átomos que têm tendência de doar 2 elétrons, certo? Então, os metais, que é essa parte esquerda aqui da tabela periódica, são elementos químicos, átomos, que têm tendência de perder elétrons. Já da direita aqui, eles têm tendência de ganhar elétrons, são os ametais, certo? Então, voltando aqui para a questão, então o potássio, como ele tem tendência de perder um elétron, então ele vai ficar com a carga mais, certo? Quer dizer que ele perdeu um elétron, certo? Se tivesse 2+, é porque tinha perdido 2. Mas lembre-se que todos daquele grupo 1 só vai perder um elétron. A letra B, o bromo, gente. Se você for para o bromo está aqui, ó, no grupo 17. Certo? Então, veja, é mais fácil de 35 ganhar um para ir para 36, ou é mais fácil perder vários elétrons aqui do 35 para voltar aí para o número 18. É claro que tem que ganhar um elétron. Então, se ele ganha um elétron, ele vai ficar com a carga negativa ou positiva. Se está ganhando carga negativa, é claro que vai ficar negativo, ou seja, vai haver um excesso de elétrons. Como ganhou só um elétron, então vai ficar com uma carga negativa.
certo? Então, para a letra B seria o Br menos, certo? Deixa eu ver se a letra C fiz. Pronto, letra C, o cálcio, olha lá, o cálcio, ele é do grupo 2, certo? Como ele é do grupo 2, todos os que pertencem a esse grupo 2 têm tendência a perder 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com a carga 2+. Veja lá como ficou, carga 2, tá repetindo mais 2 vezes para mostrar que perdeu quantos elétrons? 2 elétrons, certo? Lembrando também que, por curiosidade, a tabela periódica, claro que ela não é para ser decorada, mas você pode formar frases para você memorizá-la também, certo? Então, por exemplo, o grupo 1, você poderia aqui formar a frase, ó, li na casa de Rubílio um caso francês. Li na casa de Rubílio um caso francês. O grupo 2 poderia ser beijei magnésia na casa do senhor Barão Ratão, certo? Então, dessa forma você vai memorizando, certo? Do grupo 3, aqui o 13, certo? Temos aqui, ó, busco alguém galante, incrível e talentoso. O grupo 14, gente, poderia ser assim, ó. Comer siri gelado sem problema. Ou poderia ser assim, ó. Com sinceridade, geralmente tenho sonhos proibidos. Grupo 15, temos assim, ó. Não é possível assar saborosos biscoitos. Ou poderia ser também, ó. Não posso assistir sábado biologia. Grupo 16 poderia ser os 7 porquinhos. O grupo 17 poderia ser, gente, ó. Foi Clovis Bornai que invadiu Atenas. Ou melhor, gente, melhor. Flamengo, clube brasileiro invencível no ataque. Quem é flamenguista gostou dessa, né? Para a família 18, temos aqui uma frase legal. Temos herói nenhum arrancou a criptonita do xerife Ronaldão. Então, através dessas frases, você pode estar memorizando, certo? A tabela periódica, certo? Lembrando que não é para ser decorada, mas por brincadeiras aí, certo? É legal dar uma memorizada nessas frases, tá bom? Então, a letra A da 7ª questão já respondemos, certo? As outras, na verdade, respondendo a letra A, B e C da 7ª questão, vamos para a 8ª. Consulte os dados necessários do item 6 do capítulo 3 e escreva as descrições eletrônicas nas camadas para os elementos. Então, gente, já peguei aqui e coloquei as tabelas, certo? Ele quer que você coloque, faça essa descrição eletrônica por camadas, certo? Temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q, certo? Na camada K, que é a mais interna, a mais próxima do núcleo, ela só vai comportar no máximo 2 elétrons, certo? Da onde é que a gente chega isso? Ó? Fazendo a distribuição de Linus Pauling, então, veja, essas setas, sempre ela parte aqui, ó, dessa parte de cima e descendo aqui, ó, certo? Nesse sentido, ok? Então, ó, pegou um S2, então, o que seria os elétrons? O elétron sempre é esse número que está em cima da letra, do S, certo? Então, aqui no caso é 2 elétrons. Então, se a gente só usar uma flechada, certo? Se tiver, por exemplo, só 2 elétrons, aquele elemento químico, certo? Então, só vai ter uma flechada. Então, a camada
interna, seria o K, só vai comportar 2 elétrons. E nela vai ter o quê? Só só um nível, certo? Só um nível. Um nível é esse número maior que vem na frente da letra. E o que seria a letra? A letra é chamada de orbital, certo? Seria o local, certo, mais provável de você encontrar o elétron. Porque, gente, é impossível dizer exatamente onde o elétron está, porque ele viaja, gente, a velocidades que podem ultrapassar até a velocidade da luz, ou ser igual à velocidade da luz também, ou um pouco menor, mas é muito rápido. Não tem como você, certo, dizer exatamente o local aonde aquele está, mas você tem como prever a maior parte do tempo, certo, aonde ele vai poder estar. Vai ter uma região que ele vai passar por mais vezes, certo, e vai demorar mais tempo naquela região, certo? Então isso é chamado de orbitais, ok, gente? Então, por exemplo, o S ele forma um orbital numa forma esférica, certo? O elétron ele vai viajar em torno do núcleo atômico, formando como se fosse uma esfera, certo? Então, é mais ou menos isso aí, as características dos orbitais, tá bom? Então, para o potássio, gente. Então, potássio, para saber do potássio, primeiro vamos saber qual é o seu número atômico, certo? Então, qual é o número atômico do potássio? Então, o número atômico do potássio é 19. Então, a gente vai fazer a distribuição, certo? Eletrônica, faz a distribuição na tabelinha de Linus-Pauling, certo? E depois passa para as camadas. Então, vamos lá. O potássio, ele vai ter o número 19, certo? Então, vamos lá, ó, 19. Então, acompanhe comigo aqui sempre essas flechas, ó, de cima para baixo nesse sentido, ó. Então, pegamos 1s2, 2s2, então a gente já contando, ó, 2 elétrons mais 2 aqui do outro S, já dá 4 elétrons. Então a gente quer chegar em 19. Outra flecha, ó, de cima para baixo nesse sentido, ó. Então vamos pegar agora 2p6 e 3s2. Então, no caso, a gente parou aqui no 3s2. Então a gente tem, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 10 mais 2, 12. Só que a gente quer chegar em 19. Outra flecha aqui, ó. Então, 12 mais 6, 18. Falta 1 para 19. Então, a flechinha vai chegar aqui, ó, no 4S. Como só falta 1, então vai ficar 4S1. Então, veja, no 4S1, então a gente chegou na camada N e só tem um elétron para a camada N. Então, veja, por isso que ficou assim, ó. K2, L8, M8 e N1. Então, só você pegando aqui, ó, linha por linha, ó, para o K vai ter 2, para o L, de fato, as flechas pegaram essa camada L, pegou a camada M também, na M o máximo é 8 elétrons, certo? Já na camada N só pegou 1, então por isso que deu esse valor aí, tá bom? Veja, esses elementos aí estão neutros, mas não estão estáveis, eles vão querer reagir, vão querer, certo, fazer ligações químicas. Já para B, olhando o número atômico do Br, que é o bromo. Então, o bromo aqui, ó, 38. Então, ele tem 38 elétrons. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica, certo? Nesse sentido, de cima para baixo, certo? Então, ao fazer, chegamos aí, ó, em K2, L8, M18 e N7, certo? Então, veja, aí os elementos que estão neutros, mas não estão estáveis, tá bom? Então, por exemplo, é mais fácil para o potássio perder um elétron dessa última camada ou ganhar 7 para ficar com o número 8. Então é mais fácil ele perder um elétron, certo? Lembre que todos esses elementos químicos eles tendem, certo, a se aproximar, querendo ficar igual aos gases nobres, aqueles que são, né, os estáveis da tabela periódica, tá bom? Já o N7, para o brômito, é mais fácil ele ganhar 1 para chegar com o número 8. Lembre que a teoria do octeto, certo? Com exceção do hélio, que só precisa de 2 elétrons na última camada do hélio. Os outros gases nobres terminou com 8 elétrons na última camada. Isso mostra a sua estabilidade. Então, os outros elementos químicos vão querer chegar ou em 8 elétrons, ou, por exemplo, o lítio, que tem
3 elétrons, ele vai perder um elétron para ficar com 2, para ficar parecido com o hélio, certo? Então, respondemos aí a letra A e a letra B. Vamos agora para a 9ª questão. Fundamentado nas respostas da questão anterior, elabore a distribuição eletrônica nas camadas dos íons estáveis formados pelos seguintes elementos. Então, veja, ele está dando os mesmos elementos, só que agora ele quer que o elemento ele perca ou ganhe elétrons para justamente ganhar essa estabilidade. Lembra que o potássio ele vai perder um. Ele lembra que ele é do grupo 1, quem é do grupo 1 perde um elétron, o bromo é do grupo 17, ganha um elétron. Então, a letra A ficaria assim, gente. Ó, ele perde um elétron, então ele vai ficar com a carga positiva. A sua distribuição fica assim, ó, a camada K com 2 elétrons, L com 8 elétrons e a M com 8. Já o bromo, ele ganhou um elétron. Então, a última camada, ó, que tinha 7 antes, agora vai para 8. Certo? 10ª questão. Os pares de elétrons representados abaixo por seus símbolos unem-se por ligações iônicas, certo? Usando suas respostas, as questões 7 e 9, preveja em cada caso a fórmula do composto formado. Então, ele quer que você preveja a fórmula. Vai ter quantos cátions para quantos ânions, certo? Então, o potássio, gente, lembra que ele tem tendência de doar um elétron e o bromo tem tendência de receber um elétron. Então, está a relação de 1 para 1. Então, de cara aí, ó, o potássio ele perde um elétron, certo? E 2 elétrons para o bromo. Então, os dois aí chegaram na sua estabilidade. Entre eles tem uma ligação chamada ligação iônica, certo? Então, gente, para descobrir essa fórmula, o mais e o menos é como se tivesse aqui. Um mais é o número 1 positivo e aqui como se tivesse o número 1 negativo. Então, pela fórmula, certo? Para achar esses índices, essas quantidades de elementos químicos que a gente viu até na aula passada, então é só você colocar esse valor que está no cátion, passar para o índice, que é o número de baixo do ânion, e o que tem a carga do ânion, passar para o índice, certo? Do cátion. Então, por exemplo, como aqui é um positivo e um negativo, então 1 para 1, certo? Então, a resposta é brometo de potássio. Então, a gente temos um potássio para um brometo, certo? Quando a gente não coloca o número, é porque já é de cara o número 1, tá bom, gente? Não é obrigatório colocar o número, certo? Na letra B, gente, ó, o cálcio ele já é do grupo 2. Se ele é do grupo 2, ele tem tendência de perder 2 elétrons. Então, ele vai querer perder 2 elétrons todo jeito. Já o cloro é do grupo 17. Você vai olhando na tabela, tá bom? Então, como ele é do grupo 17, ele tem tendência de ganhar um elétron. Então, ele só vai ganhar um. Mas o cálcio quer doar 2. Então, vai ser necessário quantos cloros? 2 cloros para um cálcio. Então, vai ter que aparecer outro cloro desse aqui para conseguir ganhar também um elétron do cálcio para tanto o cálcio como os cloros ficarem estáveis. Então, gente, olhando aqui o NOx, para você saber a fórmula, certo, do composto, é só olhar o NOx. Então, esse valor daqui não é 2, você coloca o 2 para baixo aqui do cloro, ó, do lado direito aqui no índice. E o 1 negativo é como se fosse o número 1. Então, o número 1 você passa para o índice aqui do cálcio. Veja aí a resposta, ó. 1 cálcio, certo? Aqui é como se fosse o número 1. Olha quantos cloro foi. E esse 2 veio de quem, ó? Do NOx do cálcio. Ele estava aqui, ó. Ele é do NOx do cálcio e vem para baixo aqui, ó, do cloro, no índice, tá bom? Só isso, certo? Então, temos ainda a letra C, ó. Fiz a letra C, certo? Então, o sódio é do grupo 1. Então, ele perde um elétron, ficou com a carga mais. É como se tivesse aqui um mais, certo? Já o oxigênio, eu escrevi aqui enxofre, tá, gente? Mas o enxofre também é do mesmo grupo. Mas o oxigênio, ele tem tendência de ganhar 2 elétrons, certo? Se ele tem tendência de ganhar 2 elétrons, fica 2 menos, certo? Corrija aqui, gente, que no lugar do... Ah, desculpa, tá certo, é porque eu estava pegando aquela letra D, é a letra C que a gente está trabalhando, né, gente? Então, está certo. Então, o sódio... recapitulando aqui, o sódio do grupo 1 perde um elétron, de fato, e o enxofre ganha 2 elétrons, certo? Então, ele fica 2 menos. Então, como é que a gente escreve a fórmula
desse composto. Então, o 2 aqui, ó, negativo, que está sobre o enxofre, ele vai para o índice do sódio. Fica 2 aqui, ó, Na2 e S, ó, aqui é como se tivesse o número 1, certo? Então, 1 vem para baixo do enxofre e fica, como é um composto, gente, Na2 e S, certo? Isso aqui seria a sua fórmula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Um abraço, tudo de bom para vocês.